Olá, é um prazer imenso falar do rojão. O rojão é uma receita centenária aqui do município de Ribeirão Grande, região sudeste do estado de São Paulo, que vem se consagrando como a comida típica do interior paulista. Então vamos falar um pouquinho a respeito da história do rojão. O rojão nasceu das principais famílias de Ribeirão Grande. E quando, há muitos anos atrás, o meu avô Joaquim Silvério fazia, seu irmão, meu tio, fazia o rojão, era feito numa madeira cortada no mato, amarrado com taboa, uma planta aquática muito comum na região, e socada no pilão. Imagine vocês, há mais de 150 anos, aqui no interior, não existiam as tecnologias que existem hoje. Então já se fazia o rojão e assava em grandes fogueiras, em determinadas épocas do ano. São João, São Pedro, Santo Antônio, Natal, aniversário de uma pessoa, eles faziam o rojão e assavam em grandes fogueiras, com as mesmas características de hoje. Nós resgatamos esse prato que vem do outro século e estamos apresentando para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como se faz um delicioso rojão. O rojão basicamente é feito de carne suína. Como vocês podem ver, é uma carne magra, uma carne moída na peça fina. Ela deve ser feita na peça fina, exatamente para que possa, depois de feito o rojão, ser encaixado na madeira. Porque o rojão, para que se faça um bom rojão, realmente nós temos que meter a mão na massa. Por quê? Porque é um produto totalmente artesanal, exige muito da pessoa que está fazendo. É um churrasco diferente, gostoso, que as famílias adoram da nossa região e que também é muito procurado por pessoas de outros estados e de outras regiões. E aqui no nosso município nós fabricamos o rojão, que é uma comida típica, como eu falei, que vem de pai para filho. Digamos que aqui nós temos, então, para fabricarmos 10 rojões, 5 quilos de carne suína moída magra. Nós temos aqui todos os ingredientes que vamos usar, certo? Então vai desde o vinagre, a cebolinha de cheiro verde, a farinha de milho, o sal, a pimenta, os ovos, para que possamos assim fazer um bom tempero. Por quê? A carne suína é uma carne que aceita tempero, diferente da carne bovina, diferente de uma carne de carneiro, de um outro tipo de carne. A carne de porco, uma carne que aceita tempero. E é muito comum aqui na região, desde os primórdios do tempo, desde o descobrimento do Brasil, o povo brasileiro sempre comeu muita carne de porco, principalmente no interior. Existem várias receitas que nós conhecemos oriundo da carne de porco. O rojão é uma delas. Eu vou mostrar para vocês, tem pessoas que iniciam de uma maneira, tem pessoas que iniciam de outra. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo para que possamos temperar o rojão. Inicialmente nós vamos falar do tempero do rojão. Depois nós vamos falar de como é feito o rojão e finalmente quando vai para o braseiro para poder ser assado, certo? Então vamos colocar farinha de milho. Uma farinha, ela deve ser peneirada fininha. Por quê? Porque para não ficar bejuenta a carne. É uma farinha que você vai colocar na massa, ela vai aceitar o tempero. E farinha de milho, sendo bem usado, é um ingrediente maravilhoso, muito comum aqui no interior. Nós podemos fazer o bolinho capotado da farinha de milho, a paçoca de carne, que é famosíssima aqui no interior. Então vamos começar com a farinha. O sal, um ingrediente perigoso, um ingrediente que você tem que pensar bem para fazer. Você não pode pôr demasiadamente ingrediente, porque aqui nós temos que colocar 8 tipos de ingrediente. Então se você colocar muito sal, o seu rojão vai ficar salgado. E você deve fazer um tempero que ele fique gostoso, suculento e de fácil aceitação no paladar. Aí a pimenta.
Pimenta também é um ingrediente que nem todo mundo gosta. Você deve usar muito pouquinho, pouquinha picada. Eu uso muito pouco, uso pouquinho só para dar um balanceamento, um tempero diferente. Nós vamos usar a cebola. Cebola de cabeça, muito gostoso na carne, vocês sabem disso. A cebola de cabeça, se você souber usar a cebola, você pode assar junto com a carne. Você pode, imagine vocês aqui, nós vamos colocar na massa e depois ela vai ser assada. Ela vai passar um gosto maravilhoso no rojão. Cebolinha, por quê? Para fazer um acabamento. Você vai ver um verde na carne. A cebolinha também é um ingrediente que você pode pôr a gosto, quanto você achar que deve pôr. Alho. Alho na carne de porco fica maravilhoso. Alho é muito gostoso na carne de porco. O alho deve ser socado e em seguida colocado no rojão, na massa de rojão. É claro que eu estou colocando a quantidade minha. Cada um deve colocar a quantidade necessária, que desejar. Por quê? Tem uns que gostam com mais alho, tem uns que gostam com menos alho. Aí é que está o pulo do gato. Eu vou colocar vinagre. Tem pessoas que usam limão. Não, o limão ele não deve ser usado na carne enquanto crua. Nós vamos deixar o limão rosa, que é um limão maravilhoso, um limão caipira, que tem gente que fala limão caipira, limão amarelo. Mas esse limão nós vamos usar depois de assado e não antes. Antes ele vai deixar a carne branca, vai tirar o sabor. Agora, o vinagre não. Vinagre você pode pôr tranquilamente, que ele vai ajudar a acentuar o tempero. Ele vai ajudar a dar um equilíbrio no tempero. O vinagre você pode usar tranquilamente. Ovo. O ovo você pode usar. Por exemplo, aqui nós temos 5 quilos de carne. Você pode usar 2 ovos. Não precisa mais do que 2 ovos. A quantidade de ovos é pouco. Não é muito ovo, não. Você pode usar 2 ovos que você vai conseguir fazer um ótimo rojão. Um rojão consistente, um rojão saboroso, como o nosso aqui do interior de Ribeirão Grande, estado de São Paulo. Eu não falei que o rojão tem que ser colocado a mão na massa? Agora é só amassar. Esse rojão deve ser amassado. Quanto mais amassado, melhor. Porque para que todos esses ingredientes, todo esse tempero penetre na carne, faça com que a carne fique por igual, fique temperada, fique equilibrada. Após isso, amassada, você deve deixar descansar por uns 10 minutos, 15 minutos e em seguida começar a elaborar o rojão. Fabricar o verdadeiro rojão, que é a parte seguinte. Nessa etapa, nós vamos mostrar para vocês como que se prepara o rojão. Uma vez o tempero, a massa pronta, nós vamos colocar na madeira. Lembra que eu falei que antigamente o meu avô usava uma madeira cortada no mato, uma madeira comprida? Conforme vocês poderão ver na foto, uma foto de mais de 80 anos que nós temos, o meu avô exibindo um rojão, como era feito na época deles. Então nós melhoramos a técnica de fabricação, continuam os mesmos ingredientes, mas a madeira, usamos uma madeira torneada, uma madeira reflorestável, uma madeira que é o meio do eucalipto, porque a madeira não pode ser nem de pinos, nem de pinheiro, não pode ter casca, porque essa madeira não pode passar o gosto da madeira na carne. Se você usar qualquer madeira, o gosto da madeira vai passar na carne. Então, nós usamos uma madeira isenta de gosto, que não passe na carne. Outro detalhe, muita gente usa taquara bambu. Eu não aconselho ninguém a usar taquara, porque a taquara, com uma temperatura alta, ela estoura. É muito perigoso sofrer um acidente e essa taquara estourar. Essa madeira não. Essa madeira não tem perigo, é uma madeira
tipo um cabo de vassoura, que você vai poder pôr a carne aqui, assar tranquilamente, aguenta altas temperaturas e vai sair um delicioso rojão. O barbante. O barbante, você deve usar um barbante de algodão. Por que barbante de algodão? Barbante de algodão não tem uma cera aqui, não é plástico. Você não pode usar nem barbante de plástico, nem um barbante que tenha uma cera. Ela deve ser usado barbante de algodão. Porque algodão nada mais é do que uma planta. Então é natural. Então inicialmente nós temos que preparar a massa da seguinte forma. Você vai devagar fazendo umas bolas, mais ou menos assim, ó, para você encaixar na madeira. Você que tem que obrigatoriamente fazer uma bola. Se você achar que você vai pegar daqui e já vai colocar direto na madeira, não dá certo. Você deve fazer uma bola. Essa bola, ela tem que ter aproximadamente 500 gramas. 500 gramas é o peso ideal para um tamanho desse de madeira, certo? 65 centímetros, meio quilo de carne. Se você pegar uma madeira mais comprida, você pode até pôr mais. Mas aí ele vai ficar um rojão grande, você vai ter dificuldade de assar na sua casa, no seu apartamento, não é verdade? O rojão não, o rojão é prático. Você tem condição de assar no apartamento, na casa, fazer um churrasco dele num forno elétrico, num forno a gás, você pode assar no micro-ondas. Então, ó, 500 gramas de carne, a madeira e vamos ao trabalho. Vamos encaixar na madeira. Você vai moldando de cima para baixo, vai moldando, veja bem, ó. Ele vai se encaixando na madeira e você vai... Por que nome rojão? Pelo formato. Rojão, fogos de artifício, muito comum na nossa região aqui. Junina, festa de São Pedro, Santo Antônio, as pessoas usam soltar rojão. Por esse nome, por isso é que se deram o nome de rojão, pelo formato. Observe para vocês verem, parece um foguete, um rojão. Por isso que é o nome. Agora nós vamos colocar o barbante. Eu vou ensinar para vocês como que coloca o barbante. O barbante você pega, calcula mais ou menos a quantidade que você vai usar aqui de acordo com o tamanho da madeira, né? No nosso caso, nós usamos uma madeira de 65 centímetros. E aí nós vamos colocar o barbante. Também o barbante, ele deve ser usado, colocado de cima para baixo. Veja bem, senhoras. Ó. Aí você vai colocando, vai amarrando. Por que o barbante? Para segurar a carne na madeira. Essa carne é uma carne que ela tem que ficar fixada na madeira e senão cai. Ele vai acabar caindo. Depois vocês vão ver assado, para vocês verem como o assado ele vai estar firme. Não vai ter problema. Mas se você não souber colocar, você vai ter problema, porque ele vai cair tudo. Aí, agora nós vamos dar uma moldada. Vamos dar fazendo um acabamento no rojão. E assim nós temos o delicioso rojão. Essa parte que é gostosa. Você já está perto de comer o rojão. Essa parte que você vai começar a sentir o sabor. Aí uma vez o rojão pronto, veja o formato, veja o acabamento que deu. Você leva direto na churrasqueira. Agora nós vamos para a última etapa. Eu acho que é a etapa mais difícil, a etapa mais complicada que vocês vão ter, que é abrir o rojão e saborear o delicioso rojão do balaio. Prontinho. Vejam que a carne de porco é uma carne que ela tem que ficar bem assada. Ó, bem assada. Você não pode comer uma carne de porco mal passada, tipo carne bovina. Por isso que eu digo para vocês, olha que coisa mais linda, olha, bem assado, ó. Nós vamos abrir um deles para vocês verem. Pra vocês observarem bem, ó. Vocês podem comer sem medo.
porque é uma carne bem assada. Ó, o barbante você vai tirando dessa forma, ó. Ó, mesmo o barbante que você colocou, você vai tirando, ele vai saindo normalmente. Ó, veja para vocês verem por dentro disso, gente. Ó que delícia. Ó, olha que sabor, ó, saindo fumaça. Olha que coisa mais linda. Ó o rojão. Vamos abrir outro. Saborosíssimo, por quê? Porque o rojão é de carne de porco. Carne de porco aceita tempero. 9 ingredientes compõem o tempero desse produto nosso aqui. Fácil de fazer. Tem uma boa aceitação. Olha para vocês verem, gente. Olha que maravilhoso. Olha. Vocês poderão cortar também assim, dessa forma. Ó. Ó, olha que gostoso. Ó que lindo. Saborosíssimo. Vejam, ó, molhadinho. Aí, eu falei para vocês do limão. Aí é que tá. O limão, ele deve ser colocado após assado, para você sentir o azedinho do limão. Limão rosa, espetacular. Um limão muito comum no interior. Ó que delícia, gente. Gente, o sabor é um estouro. Maravilhoso. Vocês não podem perder.